Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, um dos polos culturais da cidade, inaugurado em 2001. São Paulo é sem dúvida um acervo cultural e histórico ao ar livre. Caminhando pelo centro é possível acompanhar a história da cidade através de suas construções. E o edifício na esquina da Rua Álvares Penteado com a Rua da Quitanda, no coração histórico da capital, é uma dessas construções que chama a atenção em meio à correria do dia a dia. O edifício em si, a arquitetura é muito bonita, né? Bem preservada, né? Muito legal. Ah, bonito. Chama atenção? Sim, bastante. O que ele tem de diferente? Eu acho que a característica rústica dele, né? A estrutura do edifício tem mais de 100 anos, mas sua história com a instituição financeira começa na década de 20. Este prédio ele foi inaugurado em 1927, mas ele começou a ser construído em 1923. Isabela, conta pra gente como foi esse processo e também a questão de que tinha um outro prédio aqui no lugar, né, de 1901. O que aconteceu com esse prédio? Bom, tinha um outro prédio aqui de 1901, só que desse prédio não restou praticamente nada, a não ser o tamanho do lote, né, e as fundações que sustentam o prédio. Então, ele foi praticamente reconstruído do zero entre 23 e 27. Em 27, abriu, então, a agência do Banco do Brasil. Esse é o primeiro prédio próprio do Banco do Brasil em São Paulo. E ele teve muita ligação com o comércio de café, né? Então, todo o café que era produzido no interior vinha para São Paulo, era pesado e depois descia para Santos para ser comercializado. Então, esse dinheiro, essa renda toda, todos os lucros, etc., precisavam de algum lugar para ficar. Então, esse prédio foi construído nessa intenção. E aqui o prédio funcionou como banco até quando? Até a década de 90, depois ele ficou fechado por um período, enquanto se decidia a recuperação, o restauro, e aí em 2001 abriu o Centro Cultural. Na década de 30, novas avenidas que ligavam o centro às regiões mais afastadas foram inauguradas. A população começou a se deslocar para as periferias e a região central iniciou um processo de desvalorização. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a estrutura do prédio já não se adequava ao crescimento da cidade e também do banco. A sede da instituição financeira então mudou para a Avenida São João, em 1954. A agência continuou funcionando no edifício até a década de 90. O prédio onde funciona o banco foi projetado pelo arquiteto Hipólito Pujol, a partir da estrutura do edifício construída em 1901. A entrada na esquina foi a solução encontrada para aproveitar melhor o espaço do prédio com 5 pavimentos. O edifício mistura diversos estilos arquitetônicos. E o que a gente pode perceber aqui é que ele ainda tem todas as características originais, né, de quando ele foi fundado. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do estilo do prédio. A gente tem aqui uma porta atrás que já evidencia muito isso. Sim, ele é bastante caracterizado, principalmente aqui na entrada, né, dá para ver que já tem um monte de coisa que chama atenção. E ele foi construído num estilo que estava muito em voga na época, né, até a década de 20, que é o ecletismo. O ecletismo é uma mistura de vários estilos arquitetônicos. Então, a gente tem o neoclássico, principalmente com as colunas, que remetem um pouco à Grécia clássica, tal, mas não é exatamente essa Grécia. O Art Nouveau, que são todas essas formas arredondadas, sinuosas, que a gente encontra pelas portas, pelas grades do prédio, e o Art Deco, que ele é mais geométrico e repetitivo, mais padrões mais repetidos, né, que também dá para encontrar ao longo do prédio todo. E aí a gente tem todos os materiais que também são originais daquele momento, os mármores, esse latão que dá esse aspecto dourado, né, essa relação com o dinheiro, o banco, o aço, esse metal que estava sendo usado naquela época, que era uma novidade na época, o vidro, o mosaico também, que é um trabalho
muito minucioso, o vitral. Então, são várias características que se mantêm e que foram restauradas quando o prédio voltou, como se voltasse à década de 20. A gente pode perceber também que as luminárias são bem antigas também, né? Por todo o prédio tem essas luminárias do mesmo jeitinho. Exatamente. Ao longo do processo de agência, essas luminárias foram sendo mudadas, né, para algo mais efetivo para o trabalho, e aí com esse restauro essas luminárias retornaram. Então são as luminárias de acordo com os padrões da época, que vão trazer essa memória mesmo do prédio, essa história do prédio. É que logo na entrada, assim que a gente entra, a gente vê um relógio também, né? Esse relógio ele é bastante famoso, ele também é original, era da época do banco? Sim, o relógio é da época do banco, tem 2 relógios, um aqui e um do outro lado. E esse prédio, ele traz muita história, ele realmente traz vários símbolos que contam histórias diferentes. Então a gente tem afrescos que contam histórias de deuses gregos, os relógios, eles têm no entorno vários raminhos com folhas e frutinhos de café, justamente retomando essa memória de onde surgiu o banco, né? E também mais símbolos gregos, enfim, toda a história de São Paulo, de fato. A agência foi transformada em centro cultural com a intenção de revalorizar o centro histórico da capital. Na loja, no café e na bilheteria, os visitantes vão encontrar os balcões dos antigos caixas que foram adaptados. O vão interno, que atravessa todos os andares do edifício, é iluminado por uma claraboia, com um grande vitral que chama a atenção. O vitral é da época da construção do prédio, de fato, mas esse prédio, quando ele foi construído, em 27, a agência funcionava só até o 1º andar. E aí, do 1º andar para cima, a gente não conseguiria ver, porque o vitral ficava ali entre o 1º e o 2º andares. E aí para cima a gente tinha salas alugadas para outros comércios, enfim, outras empresas. Então quem entrasse no prédio tinha o acesso tanto físico quanto visual só até o 1º andar, que é até onde vão os detalhes mais trabalhados do prédio. E aí do 2º andar para cima a gente consegue ver que os detalhes são mais simples. Só que quando o prédio foi restaurado, esse vitral subiu, ele foi transportado lá para o 3º andar. Então ele hoje fica entre o 3º e o 4º andares e dá essa sensação de que o prédio é realmente mais alto, né? Como a gente consegue ver de fora. Mas não é só o vitral que chama a atenção dos visitantes. No subsolo do prédio, uma surpresa. 2 grandes cofres da antiga agência. Isabela, a gente está na frente da porta, né, de um dos cofres que funcionou aqui nesse prédio, quando ele funcionava como banco. Conta pra gente de que época que era, que ele é, né? Como que funcionava, quantos cofres tinham aqui no banco? Bom, esses 2 cofres são 2 portas, né? Essas portas são bem grandes e elas funcionavam como portas desses cofres de quando o prédio foi construído. Então, entre 23 e 27, eles colocaram essas portas aqui. Existiam 2 salas maiores e mais um outro acesso pelo elevador pantográfico para uma salinha menor, de pertences menores, joias, documentos, etc. Todas as portas, né, todos os cofres foram feitos por essa marca Fichet, que é uma marca parisiense, é uma marca francesa, embora algumas portas tenham sido feitas aqui mesmo em São Paulo, durante a década de 20. E esses cofres, eles pararam de funcionar na época que deixou de ser banco? Isso, exatamente. O prédio funcionou como agência de 27 até a década de 90, depois a agência fechou e em 2001 abriu o Centro Cultural. As portas pesam entre 17 e 19 toneladas. Que a população não está acostumada com cofres, com portas tão grandes, né? Ninguém está mais acostumado com cofre. Hoje em dia todo mundo tem acesso a cofres pequenininhos, só que eu acho que é o que conhece. Exatamente. E mais do que isso, dinheiro é digital, né? Então, esse realmente é um patrimônio histórico, que ele é material, então por isso que é legal também vir visitar. Cada uma das portas tem entre 17 e 19 toneladas, elas são de aço preenchidas com cimento para ficar mais pesadas, elas têm entre mais ou menos 70 centímetros aí de espessura, então elas são imensas e tem uma série de componentes
com engrenagens, enfim, para fazer elas funcionarem, mas a gente não pode ficar abrindo, então só quem vier vai conseguir ver de verdade. E não deve ser nada fácil abrir uma porta dessa também, né? Não, quando a gente abre, a gente precisa sempre chamar 2 bombeiros para abrir, para manter segurança, etc. Então, realmente, são portas bem específicas. O cofre ocupava todo o subsolo. No seu interior havia um espaço com gavetas menores usadas para guardar documentos, joias e pertences pessoais. A agência ocupava o térreo e o primeiro andar. Já os pisos superiores eram disponíveis para a locação de escritórios. O Cidade Viva vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje conhecendo o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no centro da capital e concentra diversas atividades artísticas, como exposições, dança, música e cinema. O prédio possui mais de 4.000 metros de área construída, ocupada integralmente pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Na década de 90, a agência da instituição financeira encerrou as atividades no edifício e o espaço, que é fundamental para a preservação da memória da cidade, passou por um processo de restauro e adaptação realizado pelo arquiteto Luiz Teles. Os elementos originais da arquitetura do prédio foram restaurados, mantendo assim as linhas que o tornam um dos mais significativos exemplos da arquitetura do início do século passado. No dia 21 de abril de 2001, o Centro Cultural Banco do Brasil abriu suas portas ao público. O imóvel é um verdadeiro tesouro do centro de São Paulo. Tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico e Turístico de São Paulo e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, só a história do prédio já vale a visita ao Centro Cultural Banco do Brasil. Mas o local oferece uma série de atividades culturais para todos os gostos, como exposições e peças de teatro. Bom, a gente tem atividades variadíssimas, desde exposições de arte, mais ou menos a cada 3 meses, exposições inclusive variadas, né, de temas variados, origens, períodos variados, como também tem teatro, tem cinema, tem mostras de cinema, todo mês tem alguma mostra nova, tem palestra, às vezes tem um show também, então tem a programação educativa, é uma programação bem vasta e bem variada para todos os tipos de público. Você falou da programação educativa, conta um pouquinho pra gente, né? Que tipo de atividades vocês têm aqui no CCBB? Bom, o Educativo realiza toda sorte de atividades para falar sobre a exposição com o público. Então a gente tem contação de histórias, a gente tem música em cena, que é uma cena que traz bastante música para falar sobre a exposição. A gente tem as visitas mediadas também dentro das exposições, com grupos que agendam. A gente tem atividades de artes visuais também, atividades práticas, tem uma boa variedade também. Uma visita teatralizada também faz parte da programação educativa do Centro Cultural. Durante o passeio, personagens como o arquiteto Hipólito Pujol relembram fatos e curiosidades que marcaram a construção e a arquitetura do local. A equipe do Educativo também desenvolve materiais que tornam as obras das exposições acessíveis para todos os visitantes. O Centro Cultural Banco do Brasil é a 5ª instituição mais visitada do país. Está entre as 70 mais visitadas no mundo, de acordo com o ranking da publicação inglesa The Art Newspaper.
Exposições famosas como a do pintor russo Kandinsky, pioneiro do movimento abstracionista, e do artista espanhol Pablo Picasso, cofundador do cubismo, já passaram pelo Centro Cultural Banco do Brasil. O Centro Cultural já recebeu diversas exposições famosas e que a gente passava aqui na rua, estava sempre lotado, né? Tinha filas imensas. Queria que você contasse, na verdade, falasse de algumas exposições famosas que já passaram por aqui. Bom, nossa, já tiveram muitas, desde o Renascimento, Impressionismo, Pós-Impressionismo, Picasso, Mondrian, Kandinsky, Patrícia Pitinini. Foram exposições também super variadas, né, com propostas e temas variados, que lotaram, vieram centenas, milhares de pessoas. E realmente tinha muita fila antes, às vezes filas de mais de 5 horas de espera. Mas aí agora o CCBB modificou um pouco a maneira de acesso justamente para que o público não tenha que ficar esperando na fila. Então tem como reservar o ingresso com hora, horário e data, né, marcado para facilitar esse tipo de dificuldade que é a fila. Uma das mostras que ficou em cartaz recentemente no Centro Cultural foi Los Carpinteiros, objeto vital de um coletivo de artistas cubanos contemporâneos. E eles vão fazer obras de arte que falam exatamente sobre a nossa vida, sobre a contemporaneidade, sobre questões da vida pública, da vida privada, questões sobre governo, sobre política, questões sobre material. Então, também é uma abordagem bem ampla, eles são bem brincalhões. Eles são muito irônicos, eles trazem muitas brincadeiras nas obras deles. E eles tiveram um início, de fato, com a madeira. Então, por isso esse nome Los Carpinteiros. Foi meio que uma brincadeira que fizeram com o coletivo e o nome pegou. E aí eles começaram trabalhando muito com madeira, transformando objetos que já existiam. E depois eles foram indo para outros materiais mais industriais, materiais já conhecidos também por características do comércio, da produção fabril, e então também bastante ampla em questão de materiais, de conceitos. É uma exposição bem bacana, bem diferente. A mostra reuniu 70 obras entre desenhos, aquarelas, esculturas, instalações e vídeos, que questionam as reais funções dos objetos e passeiam pelo design, arquitetura e até pela política. Todas são bastante chamativas porque são obras que mexem com a forma das coisas. Então, por exemplo, uma estante que parece que está derretendo, uma casa que, na verdade, parece uma biblioteca, que, na verdade, são estantes, mas que é inspirado em uma prisão. Uma piscina que é minúscula e parece uma pegada de tênis. Aquarelas que parecem ter sido impressas digitalmente. Então, eles são muito brincalhões também com essa questão do material. Isso é bastante importante. A visita às exposições geralmente começam no 4º andar do prédio. Além de apreciar as obras, os visitantes vão descendo os andares, admirando também a arquitetura do local. Grades de ferro, luminárias antigas e muitos detalhes que evidenciam o estilo eclético do prédio. No saguão, ainda uma loja e um café, local perfeito para descansar ou apenas admirar a arquitetura do espaço. O Centro Cultural Banco do Brasil fica aqui no centro da cidade e o movimento é bem intenso. Hoje vocês têm um café aqui, eu já reparei que vem muita gente, na verdade só para parar, ler um jornal, tomar um café, virou um ponto de encontro também. Vira um ponto de encontro, vira um ponto para várias atividades. A gente está exatamente no meio do Triângulo Histórico, no meio de vários metrôs, entre vários pontos de ônibus, terminais, restaurantes, bancos. Então é realmente uma possibilidade muito grande de fazer coisas no entorno. Então aqui acaba também virando esse centro de encontro, esse centro de atividades também. Muitos comerciantes passam por aqui na hora do almoço para tomar um cafezinho, para aproveitar, dar uma olhada na programação, dar uma olhada na exposição. Então realmente tem muita coisa para fazer aqui. Na hora do almoço, é comum encontrar funcionários das empresas da região descansando e apreciando a arquitetura do prédio. Costumo passar o horário de almoço aqui, eu acho um lugar calmo, passa paz, legal, gosto.
Eu acho bem diferente, né? Por ele também ser antigo, diferente dos outros que estão sendo construídos no momento. O Centro Cultural Banco do Brasil também tem unidades em Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Em aproximadamente 25 anos, os 4 centros culturais já receberam mais de 74 milhões de visitantes e realizaram mais de 3.600 projetos e 12 mil eventos. Não é à toa que se consolidaram como um dos principais centros culturais brasileiros e internacionais. O Centro Cultural da capital paulista fica nas ruas do Centro Antigo, local sem tráfego de automóveis. Mas chegar lá é fácil, é só ir de carro ou utilizar o transporte público até uma rua próxima e caminhar alguns metros para chegar ao CCBB. Durante a pequena caminhada, aproveite para observar os edifícios em volta e as características da região. Chama o nosso público, né? Não só a população de São Paulo, mas quem passar por São Paulo para conhecer, fazer uma visita, conhecer um pouquinho da história também e acompanhar as exposições. Exatamente. Aqui é gratuito, fica aberto sempre de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Os educadores estão sempre disponíveis para atender o público, falar sobre a história do prédio, falar sobre a exposição, é só solicitar na bilheteria. E toda a outra programação, né, cinema, teatro, palestras, são preços muito módicos, muito simbólicos. Então, quem quiser dar uma passadinha, conhecer, também tem a página do Facebook, que tem a programação bastante completa. Vale a pena porque esse prédio é um tesouro. A Cidade Viva de hoje fica por aqui, mas eu lembro que você pode sugerir um lugar da cidade para o programa visitar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é este. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.